Olá, irmãos. Graça e paz em nome de Jesus. Estamos dando início a uma série de estudos no livro de Provérbios. Provérbios foi escrito pelo rei Salomão, filho de Davi, rei de Israel, como ele mesmo se apresenta no capítulo 1, verso 1. Salomão sucedeu o seu pai no trono de Israel. Seu reinado ocorreu mais ou menos entre os anos 1010 até 970 a.C. O livro foi produzido provavelmente nos primeiros 30 anos do seu reinado, antes que a rainha de Sabá fosse visitar o rei Salomão. Capítulo 1, versos 2 a 7, o autor apresenta 4 propósitos da escrita de Provérbios. Primeiro, Provérbios foi escrito para aprender a sabedoria e o ensino. Aqui nos lembramos de Tiago 1,5, que diz que se alguém tem falta de sabedoria, deve pedir a Deus, que a todos dá liberalmente, e não coloca impedimento algum. Salomão fala da sabedoria personificada. Aqui nos lembramos de Romanos 11:36. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. O Senhor é a fonte de toda sabedoria e de todo conhecimento. O Senhor é a própria sabedoria. Sabedoria é a capacidade de colocar o conhecimento em prática ou de aplicar o conhecimento. Conhecimento é a ciência do conteúdo, a ciência da informação, do fato. No início do reinado de Salomão, diante da grandeza e da glória do reino de Israel, daquele reino herdado de Davi, Salomão se viu completamente pequeno e incapaz. Deus então lhe apareceu e deu-lhe a oportunidade de pedir o que quisesse e isso seria feito. 1 Reis 3, versos 6 a 8, diz que ele pediu a Deus sabedoria para reinar e para conduzir-se à frente do seu povo. Isto foi agradável a Deus, que lhe fez ser o homem mais sábio da terra. No entanto, essa sabedoria não caiu do céu sem que ele aprendesse a ser sábio. Deus o ensinou e o capacitou, deu-lhe discernimento e bom senso. Por isso, em Provérbios 1, verso 2, ele diz que sabedoria se aprende, bem como o ensino. É preciso, pois, estudar, meditar, pensar, avaliar, praticar, experimentar. A sabedoria é como um poço d'água, uma vertente. Quanto mais cava, mais tira água, mais verte água. Segundo, Provérbios foi escrito para entender as palavras de inteligência. Entendimento é compreensão. É domínio da razão, do conteúdo, do objeto em estudo e da sua consequente prática. A palavra é o principal meio de comunicação. Há outros meios de comunicação, como a ação, a maneira de apresentação e até mesmo o silêncio diante de uma situação. Porém, como é difícil encontrar palavras certas para expressar uma ideia ou para expressar um sentimento. Aqui, Provérbios 25, 11, Salomão fala das palavras. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim a palavra dita a seu tempo. Às vezes, os gestos, a feição do rosto, a entonação da voz expressa muito mais do que as palavras ditas. Salomão também fala da inteligência. A inteligência é a capacidade de aprendizado, de raciocínio, de entendimento.
de captação de um fato ou de uma verdade. Provérbios foi escrito para o homem entender como é a vida, como deve ser vivida, explorando com proveito o máximo e o melhor de tudo que ela oferece. Terceiro, Provérbios foi escrito para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade. O proceder tem a ver com a ação. Prosperar com retidão naquilo que faz é sabedoria e inteligência. Agir com justiça, com discernimento e correção também é questão de sabedoria e de inteligência. Só boa intenção não é suficiente. Agir com intuição, vontade, objetivo fortuito, precipitação, pela aparência ou de acordo com a sugestão dos outros, não é sabedoria nem inteligência. Estas coisas advêm de estudo, da percepção, da ação, com base em fundamentos concretos, em critérios corretos e justos, bem solidificados. Em quarto, Provérbios foi escrito para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Salomão diz que a sabedoria está disponível a todos os que o buscam. É verdade que o estudo e a aquisição de conhecimentos ajuda muito, mas não garante o exercício da sabedoria. Mesmo o homem simples ou o jovem, mas que enxerga e percebe o que acontece, a razão, a intenção e os possíveis resultados pela experiência que adquire e incorpora, pode se tornar uma pessoa sábia. Aqui se evidencia que o conhecimento não necessariamente vem da escola ou dos livros, mas das experiências da vida. A prudência é a cautela, o controle, a percepção do momento certo, da maneira certa, do objeto certo e do juízo certo. Provérbios, portanto, é um livro que provoca a pessoa a buscar a sabedoria, provoca a buscar o conhecimento, a inteligência, o discernimento, o bom senso, o juízo perfeito. Estas coisas enriquecem a alma, livra de cair nas armadilhas dos ignorantes, torna a pessoa mais justa e satisfeita com o que ela tem, faz com que se obtenha melhor proveito do seu trabalho, das suas conquistas, e ensina ainda como pode melhor ajudar o próximo em suas necessidades e prover o bem-estar e o desenvolvimento de toda uma coletividade. Daí o conselho do rei: ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. Provérbios é a capacidade de condensar numa pequena frase uma ideia, um ensino, um conteúdo, seja através do uso de figura, de história ou de comparação. Enigma tem a ver com um segredo, com algo que está encoberto, oculto. O sábio tem a capacidade, tem a instrução, tem a habilidade, e isto não tem limite, é inesgotável. Daí o apelo e o incentivo que Salomão faz a continuar e crescer na sabedoria, na inteligência e no entendimento. Jamais alguém pode pensar que sabe o suficiente. Quem pensa assim, além de parar de crescer, regride no conhecimento e começa a experimentar insensatez e loucura. A grande conclusão que Salomão chega no estudo de Provérbios, ele coloca já no início do seu livro. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Se Deus é a fonte de todo saber, temê-lo, isto é, sujeitar-se a ele, obedecê-lo, buscar sua vontade, é a chave para continuarmos crescendo, aprendendo e nos dando bem na vida. A Bíblia exorta: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo Pedro 3,18. Jesus é a verdadeira sabedoria. Desprezar a sabedoria e o ensino
não é inteligente, mas loucura e insensatez. Que Deus te abençoe. Fique conosco em todo estudo do livro de Provérbios.